Olá a todos. Nos últimos dias, e como resultado de todo este processo que nós estamos a viver, este confinamento, esta reclusão e este voltar para dentro que é muito quase forçado, um voltar para dentro quase obrigado que nós estamos a viver, eu tenho visto algumas reações e tenho tido algumas percepções interessantes sobre algo que já falo há muito tempo e que ao longo dos meus textos e de algumas palestras tenho vindo a referir e que vou expressar aqui por duas questões, por uma frase e uma percepção que tenho visto muito a acontecer. A frase e que surge logo desde o início de toda esta situação é: éramos felizes e não sabíamos. É uma frase com que eu, na minha vida, não concordo ou não subscrevo para mim, mas que percebo que muitos de nós sintamos dessa forma. A outra questão, e que aparentemente nada tem a ver ou tem a ver uma com a outra, é a noção de perdermos ou perdermos a noção do tempo, do dia da semana ou da altura em que nós estamos. Aparentemente estas duas questões não têm nada a ver, mas a realidade é que há aqui um ponto que é interessante e que as conecta. E que tem a ver com uma questão que muitas vezes nós alertamos e eu e muitas outras pessoas temos vindo a falar sobre isto, que é a necessidade de aprendermos a viver no agora. Isto não é fácil, não é algo que se explique também com muita facilidade e que se viva com muita facilidade, é uma aprendizagem constante, mas que é reflexo de uma questão social que nós temos tido na nossa vida e nas nossas sociedades de forma global, ao longo de muitas décadas, para não dizer se calhar que ao longo dos últimos se calhar 2 séculos, que é a questão de nós deixarmos de aprender a viver no momento presente. Passámos a viver única e exclusivamente ou muito focados no futuro, naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que nós achamos que tem que acontecer. Isso levou-nos aqui a alguns comportamentos e algumas vivências que invariavelmente dispararam uma parcela do nosso ser e que do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico se reflete em grandes processos e em grandes padrões de ansiedade. Isto é algo muito complexo e que tem trazido muitas questões em termos sociais e questões muito complexas e que nós temos aqui uma oportunidade importante e boa para resolver esta situação. Reparemos uma coisa importante. Esta questão de éramos felizes e não sabíamos tem muito a ver com o facto de que muitas vezes na nossa existência nós só damos valor àquilo que perdemos. Isso mostra também um comportamento nosso que é a tarefa ou a vivência muito focada no futuro. Nós trabalhamos para ter aquilo, trabalhamos mais horas para poder fazer mais coisas que acabamos por não fazer. Como temos que ter determinadas coisas que achamos que são necessárias, projetamos-nos em termos da nossa função, do nosso trabalho, porque precisamos de mais e mais e mais e mais. A insuficiência cria essa mesma ansiedade de podermos não chegar àquilo que de alguma forma ambicionamos ou àquilo que nós queremos. O problema aqui é que isto é altamente destrutivo e faz com que nós passemos uma vida inteira sem viver, apenas e unicamente num processo ou num grande padrão de sobrevivência. E é isso que ou que nos levou ao ponto em que nós estamos hoje. E de alguma forma toda esta situação está-nos a obrigar a estarmos muito presentes no hoje. Perdemos um pouco a noção do tempo, é um facto, mas isso tem muito a ver com a questão de que nós programamos a vida muito para amanhã, para o próximo fim de semana. A semana começa, mas já estamos fartos e não queremos e não gostamos da segunda-feira e gostamos da sexta-feira, mas o fim de semana passa rápido. Isto tem sido a nossa vida. Começamos a semana à espera do final da semana e terminamos a semana e achamos que o fim de semana passa muito rapidamente e começa uma nova semana e passam-se dias e passam-se semanas e passam-se meses e passam-se anos. E o tempo acelerou imenso. E nós notámos isso ao longo dos últimos anos. A grande questão aqui é: nós passamos a viver em função do futuro.
de uma ideia, de um conceito de felicidade, de algo que supostamente nos ia fazer felizes e que nós nunca chegávamos. E, como eu costumo muitas vezes dizer, as expectativas, nós criamos expectativas e vamos construindo o caminho até essas expectativas. E este espaço que fica é um espaço de frustração. Porque quando nós começamos a chegar muito próximo, devido aos nossos níveis de autoexigência sociais, aquilo que nós fazemos é aumentamos a expectativa. Então continuamos a subir, mas este espaço vai sempre ficando. Então criamos aqui frustrações, criamos aqui uma perda muito profunda de vivência no aqui e no agora. E viver no aqui e no agora não significa estarmos a borrifar de alto ou esquecermos o futuro. Não, significa modificarmos a forma como olhamos para esse futuro. E isto, para mim, tem a ver com uma mudança de padrão que eu defendo e que acho que nem sempre é fácil de nós aplicarmos, é verdade, mas nós estamos numa aprendizagem constante, que é aprendermos a criar não objetivos concretos, definidos, materiais, mas sim projeções, visões da nossa vida e construir-nos consoante essas mesmas visões. Quando nós criamos objetivos muito concretos, ficamos presos a essa questão ou a essas coisas, ficamos presos à matéria e isso leva-nos a criar frustração e leva-nos a não dar valor àquilo que realmente é importante, àquilo que realmente nos faz felizes. Neste momento nós estamos a fazer um reset, estamos a ser levados a viver o agora, a olharmos em cada momento e não planearmos puramente sem um propósito. Somos obrigados até a viver com essa questão que é não sabermos o que é que vai ser o amanhã. E isto, embora seja passarmos um pouco do 8 para o 80 e levar-nos também, sem dúvida nenhuma, a uma necessidade de nos recentrarmos, é também representativo de uma questão importante que nós precisamos de começar a pensar e começamos a precisar de modificar. Nós podemos olhar para o futuro, nós podemos definir uma visão, podemos definir algo que é um propósito, uma ambição não material, mas uma ambição de coração, uma vivência de dádiva, de abertura de coração que nos projeta para algo que realmente é aquilo que nós queremos fazer para a nossa vida ou queremos atingir. E não há problema nenhum em querermos atingir coisas, muito pelo contrário. Nós viemos a esta vida para ter, não é para possuir coisas, mas é para ter coisas. É para sermos bem-sucedidos, é para sermos prósperos, é para sermos felizes. Não é para sermos infelizes e passarmos uma vida inteira a trabalhar para algo que na realidade nunca vamos conseguir ter, porque quando atingimos esse algo não é suficiente, ou não chega, ou é preciso mais. Ou na verdade percebemos que afinal ficaram coisas para trás que eram mais importantes e andamos neste ciclo vicioso que é uma coisa completamente destrutiva. E aquilo que nós precisamos neste momento perceber é que podemos ter essa visão, podemos ter essa ambição, podemos olhar para esse futuro, sem dúvida nenhuma, mas sem nos perdermos no agora. Porque cada dia constrói a nossa vida. E cada coisa por si só precisa de ser valorizada. Precisa tanto de ser valorizada uma coisa pequenina, boa que nos acontece, como algo que nos desafia a sermos melhores. E por norma o que nós fazemos é damos muita importância àquilo que é mau e muito pouca importância às coisas boas. Porque as coisas boas nós só valorizamos quando elas são muito grandes, quando elas têm uma dimensão que nós achamos que são fantásticas, mas que nunca atingimos. E um último ponto que eu gostaria de referir é que, normalmente, nós vivemos em função do futuro, presos ao passado. As nossas expectativas e as nossas projeções de futuro têm a ver com a forma como nós fomos construídos no nosso passado, têm a ver com as expectativas que eram colocadas sobre nós ou que nós colocámos sobre nós mesmos, a exigência, a não suficiência, a não celebração, o não merecimento. E isso obriga-nos hoje a refletir sobre a forma como queremos, a partir daqui, construir a nossa vida. É muito importante, hoje, aprendermos a viver agora. Aprendermos a celebrar o que existe, o que temos, e a partir desta plataforma podermos continuar a construir. Este exercício não é fácil e esta mudança não é fácil. É uma mudança que, na realidade, precisa de acontecer todos os dias, a todos os momentos.
porque na verdade ela desafia-nos a sair da prisão da matéria e a sair das nossas próprias prisões, a sair dos nossos padrões de sobrevivência e aprendermos a largar os controlos, os mecanismos de controle. A maior parte destas questões tem a ver com mecanismos de controle que nós vamos alimentando, porque nós achamos e fomos levados a achar que a vida tem que ser de uma determinada maneira, que devemos construir de uma determinada forma, que devemos ter determinadas coisas. E este momento que nós estamos a viver tirou-nos esse chão, tirou-nos todas as capacidades e todas as possibilidades de controlarmos fosse o que fosse. Tudo saiu neste momento do nosso controle e obriga-nos neste momento também a viver cada momento e a celebrar cada momento, a dar importância às coisas que realmente são importantes. E este é o desafio que se calhar nós precisamos de nos colocar agora, para percebermos e vivermos no aqui e no agora. Se calhar precisamos de compreender o que é que realmente é importante, o que é realmente valioso na nossa vida. Isso obriga-nos a não estar nem no futuro, nem no passado. Obriga-nos a encurtar essa distância e voltarmos até este momento. E isso ajuda-nos a sair desse padrão de sobrevivência e aprender verdadeiramente a viver. Porque apenas nessa vivência, apenas a verdadeiramente viver, é que saberemos ou que sabemos realmente dar o melhor de nós em cada momento, não reservar para outro tempo ou não nos projetarmos para um momento que não o agora. A nossa vida é construída em cada segundo, é construída em cada momento. Nós valemos aquilo que neste momento somos capazes de dar, aquilo que neste momento estamos predispostos a projetar de nós e a dar de nós, a abrir o nosso coração e a viver agora tudo aquilo que temos para viver. É dessa forma também que vamos corrigir, ou temos a possibilidade de corrigir, alguns problemas que esta sociedade tem vindo a trazer, ou tem vindo a construir, e que hoje vêm ao de cima. A questão das crianças, a questão dos idosos, a questão do que é realmente sucesso, a questão do que é realmente estrutura financeira, pessoal, emocional. Tudo isto e tudo aquilo que nós estamos a viver está-nos a desafiar a ultrapassarmos as nossas próprias barreiras e a percebermos que nós somos um instante e que nos construímos a cada instante. As nossas células, o nosso corpo, os nossos pensamentos funcionam sempre no agora. Eles são instantes que ficam feitos, desaparecem, constroem-se uns após os outros, como tijolos que constroem uma casa. E é exatamente dessa forma que nós precisamos de fazer e construir a nossa vida. A vida não se constrói como um prédio, não se constrói pelo teto, não se constrói pelo fim. Constrói-se a cada degrau, a cada tijolo que nós vamos colocando. E é isso que hoje nós devemos aprender e valorizar. Até à próxima.